Após 15 anos de um casamento sólido, Beatriz descobre que o marido, Ricardo, mantém uma vida paralela sob o pretexto de uma filosofia de amor livre que ela nunca consentiu. O que ele chamava de evolução da relação era, na verdade, uma rede de mentiras envolvendo pessoas do círculo íntimo do casal, transformando a vida de Beatriz em um experimento cruel de manipulação emocional. Para o mundo exterior, Beatriz e Ricardo eram a definição de estabilidade. Proprietários de uma charmosa galeria de arte e casados há uma década e meia, eles exalavam uma sintonia que muitos invejavam. Beatriz, com sua natureza observadora e detalhista, acreditava conhecer cada nuance do sorriso de Ricardo, cada silêncio e cada olhar. No entanto, nos últimos meses, uma névoa invisível começou a se instalar no quarto do casal. O homem que antes buscava o toque de Beatriz com urgência agora parecia habitar um plano distante, onde as palavras eram medidas e os gestos, ensaiados. A mudança não foi brusca, mas sim uma erosão lenta da intimidade. Ricardo passou a defender fervorosamente novas formas de afeto, citando livros e podcasts sobre liberdade do coração e a falência da monogamia tradicional. Beatriz ouvia com paciência, achando que eram apenas reflexões intelectuais de um homem em crise de meia-idade. Ela não imaginava que aquelas teorias eram o andaime que ele estava construindo para sustentar uma estrutura de traição que já estava em pleno funcionamento sob o teto deles. O desejo de Ricardo por Beatriz esfriou de forma humilhante. Ele justificava a falta de sexo como uma transcendência do físico, enquanto, na verdade, guardava toda a sua energia vital para encontros que Beatriz sequer suspeitava. A primeira rachadura na máscara de Ricardo surgiu durante um jantar de aniversário de casamento. Ele insistiu em convidar um casal de amigos recentes, Marina e Caio, sob o pretexto de celebrar a amizade. Durante a noite, Beatriz notou trocas de olhares entre Ricardo e Marina que não pertenciam a uma amizade comum. Havia uma eletricidade pesada, uma linguagem silenciosa de corpos que já se conheciam na intimidade. O desconforto de Beatriz cresceu quando Ricardo começou a sugerir que o casal de amigos passasse a frequentar a casa com mais regularidade, inclusive para passar fins de semana inteiros. Ele falava em comunidade afetiva e amor expansivo, tentando convencer Beatriz de que a exclusividade era uma prisão da qual eles deveriam se libertar juntos. Beatriz, sentindo-se pressionada a ser moderna e evoluída, tentou aceitar a presença constante de Marina e Caio, mas o seu instinto gritava que havia algo profundamente errado naquela dinâmica. A confirmação do pesadelo veio de forma banal, através de um rastro digital. Numa tarde de domingo, enquanto Ricardo dormia no sofá, o computador dele ficou aberto em uma aba de mensagens de um grupo privado intitulado Nossa Colmeia. Beatriz, movida por um pressentimento que fazia suas mãos tremerem, começou a ler. O grupo continha Ricardo, Marina, Caio e mais duas pessoas desconhecidas. As mensagens não eram sobre amizade ou filosofia, eram relatos explícitos de encontros sexuais, planos de viagens secretas e fotos de Ricardo em situações degradantes que Beatriz nunca imaginou que o marido fosse capaz de protagonizar. O choque maior não foi apenas a infidelidade física, mas a descoberta de que Ricardo estava vivendo uma relação poliamorosa completa há quase 2 anos, usando o dinheiro da galeria de arte para sustentar a outra família e tratando Beatriz como a única peça do tabuleiro que não conhecia as regras do jogo. Ele não queria uma relação aberta com ela. Ele queria a segurança do casamento para esconder a libertinagem que vivia fora dele. A mansão que Beatriz decorara com tanto zelo agora parecia uma galeria de horrores. Cada móvel, cada obra de arte adquirida com o suor de seu trabalho, parecia contaminada pelo rastro de Ricardo e seu grupo de amor livre. No entanto, Beatriz não quebrou nenhum prato, não derramou uma única lágrima na frente do marido. Ela aprendeu, em uma única noite de insônia, que a dor é um combustível perigoso quando transformado em estratégia. Enquanto Ricardo ainda roncava no sofá, exalando um hálito pesado de vinho e autossuficiência, ela terminou de transferir todo o histórico da colmeia para uma conta de nuvem criptografada. O café da manhã seguinte foi um exercício de atuação digno de um Oscar. Ricardo acordou com um brilho messiânico nos olhos. Ele se sentou à mesa, tocou a mão de Beatriz com uma condescendência insuportável e começou o seu discurso planejado. Ele falava sobre quebrar as correntes da posse e como Marina e Caio sentiam uma conexão espiritual profunda com eles. Ele sugeriu, com uma naturalidade assustadora, que os 4 fizessem uma viagem de retiro sensorial para uma casa isolada no litoral, onde poderiam finalmente explorar a liberdade que ele tanto pregava.
Beatriz olhou para o homem com quem dividira a vida por 15 anos e sentiu um asco que quase a fez sufocar. Ela percebeu que Ricardo não queria que ela participasse por amor ou inclusão, ele precisava da validação dela para se sentir um guru da evolução emocional, e não o adúltero comum que ele realmente era. Ele queria que ela aceitasse as migalhas de afeto enquanto Marina ocupava o lugar de protagonista em sua libido e em seus planos de futuro. Para Ricardo, Beatriz era a estrutura sólida que pagava as contas e mantinha as aparências, enquanto a colmeia era o seu parque de diversões particular. Aceitando o convite com um sorriso enigmático, Beatriz começou sua própria movimentação nas sombras. Ela contratou um investigador particular especializado em crimes financeiros, pois suspeitava que a filosofia de Ricardo estava custando caro aos cofres da galeria de arte. Em poucos dias, o relatório chegou. Ricardo não estava apenas traindo Beatriz emocionalmente, ele estava sustentando Marina e Caio. O casal de amigos era, na verdade, uma dupla de golpistas profissionais que já havia passado pela vida de outros empresários incautos, usando o poliamor como fachada para extorsão e parasitismo financeiro. Ricardo estava sendo usado pelos seus amores livres, e o dinheiro que Beatriz acreditava estar sendo investido em novas coleções de arte estava sendo desviado para pagar o aluguel do loft de luxo onde Marina e Caio viviam. O amor expansivo de Ricardo era, na verdade, um esquema de pirâmide emocional onde Beatriz era a única base que sustentava todo o luxo alheio. A cada descoberta, o desejo de justiça de Beatriz se tornava mais afiado. Na véspera da viagem para o litoral, Ricardo organizou um jantar íntimo na mansão para selar o pacto da nova fase. Marina chegou usando um vestido de seda que Beatriz reconheceu como uma peça exclusiva que ela mesma havia namorado em uma viagem a Paris, e que Ricardo dissera ter perdido o prazo de compra. A audácia da amante, sentando-se à cabeceira da mesa e agindo como se fosse a nova matriarca daquele lar, fez o sangue de Beatriz ferver. Caio, com seu jeito de intelectual boêmio, discorria sobre a falência do patriarcado enquanto bebia o vinho de safra especial que pertencia à coleção particular do pai de Beatriz. O clima era de uma celebração macabra. Ricardo propôs um brinde à coragem de Beatriz em se abrir para o novo. Marina estendeu a taça, um sorriso de vitória brilhando nos dentes brancos, acreditando que havia vencido a esposa tradicional. O que nenhum deles percebeu foi que Beatriz não bebeu. Ela apenas observava, gravando mentalmente cada gesto de desrespeito, cada toque por baixo da mesa entre Ricardo e Marina, e cada risada irônica de Caio. Quando o jantar terminou e Ricardo anunciou que as malas já estavam no carro para a partida na manhã seguinte, Beatriz entregou a cada um deles um envelope elegante, lacrado com cera vermelha. Ela disse que era um guia de regras para a nova dinâmica que eles explorariam na casa de praia. Mas, ao abrir o envelope no banco de trás do carro, Ricardo não encontrou regras de amor, mas sim fotos dele em situações comprometedoras com Marina e Caio, acompanhadas de uma notificação de auditoria fiscal imediata na galeria de arte que começaria em exatamente 8 horas. O silêncio que se seguiu à abertura dos envelopes no banco de trás do carro foi cortado apenas pelo som da chuva fina que começava a bater no vidro. Ricardo, que segundos antes exalava uma aura de mestre da evolução, sentiu o sangue fugir do rosto, deixando-o com uma palidez cadavérica. Marina e Caio, os parasitas que se alimentavam daquela farsa, entreolharam-se com um pânico mal disfarçado. Eles não eram filósofos do amor, eram predadores que haviam acabado de cair em uma armadilha armada pela presa que consideravam lenta e cega. Beatriz permanecia parada na porta da mansão, sob a luz fria da varanda, observando o carro como quem observa o lixo ser levado. Ela não deu um passo à frente, não gritou e não fez cena. O poder do silêncio de uma mulher traída em sua inteligência é muito mais devastador do que qualquer escândalo. Ricardo saiu do carro trôpego, as mãos trêmulas segurando as fotos que provavam não apenas sua infidelidade, mas sua imbecilidade ao se deixar filmar e fotografar por pessoas que ele mal conhecia sob o efeito de substâncias e promessas de liberdade. A tentativa de Ricardo de reverter a situação foi patética. Ele começou a gaguejar sobre como Beatriz estava interpretando mal a filosofia deles, alegando que aquelas provas eram apenas registros de uma busca por conexão profunda. Mas Beatriz o interrompeu com um gesto seco. Ela mencionou a auditoria fiscal. Mencionou as notas fiscais da galeria que haviam pago o loft de Marina e as joias que agora adornavam o pescoço da amante. O amor livre de Ricardo tinha um preço, e ele fora pago com o patrimônio da família de Beatriz. Marina, percebendo que o barco estava afundando, tentou mudar de tática. Ela saiu do carro com um olhar de falsa compaixão,
tentando se aproximar de Beatriz para dizer que mulheres deveriam se apoiar e que a culpa era da estrutura monogâmica opressora. Foi nesse momento que Beatriz revelou o trunfo que colhera com o investigador. Ela olhou nos olhos de Marina e citou o nome real da mulher, expondo 2 processos de estelionato que ela respondia em outro estado. Caio, o suposto intelectual, era apenas o cúmplice que preparava o terreno psicológico para as vítimas. Eles não eram um poliamor, eram uma quadrilha especializada em carência emocional. O castelo de cartas de Ricardo desmoronou ali mesmo, na calçada úmida. Ele olhou para Marina e Caio, percebendo pela primeira vez o olhar de desprezo e desinteresse que eles agora lhe dedicavam. Sem o dinheiro de Beatriz, Ricardo não passava de um homem de meia-idade patético para eles. A colmeia se dissolveu instantaneamente, deixando apenas o zumbido da humilhação. Marina e Caio pegaram suas bolsas, pegaram um táxi por aplicativo e deixaram Ricardo sozinho, segurando as fotos de sua própria ruína. Beatriz entrou em casa e trancou a porta. Ela passou a noite em claro, mas não sofrendo pelo fim do casamento. Ela estava ocupada. Enquanto Ricardo batia na porta implorando por uma chance de explicar, ela assinava os documentos que transferiam a gestão da galeria exclusivamente para o seu nome, baseada em uma cláusula de má conduta administrativa que Ricardo assinará anos atrás sem ler. Ela também enviou as provas da extorsão para o Ministério Público, garantindo que Marina e Caio não saíssem ilesos daquela cidade. Na manhã seguinte, a mansão estava vazia de pessoas, mas cheia de decisões. Beatriz decidiu que a viagem para a casa de praia ainda aconteceria, mas apenas para ela. Ela precisava do mar para lavar o rastro de podridão que aquela seita de mentiras deixará em sua alma. Antes de sair, ela deixou uma última nota para Ricardo no balcão da cozinha, ao lado de uma xícara de café frio. A nota não falava de divórcio ou de ódio. Dizia apenas que a Galeria de Arte faria uma exposição especial na semana seguinte intitulada A Anatomia da Mentira, onde as principais obras seriam as fotos ampliadas da colmeia. Beatriz queria que a sociedade que Ricardo tanto tentava impressionar visse a verdadeira face de sua evolução. Mas, ao chegar na casa de praia, Beatriz encontrou algo que não esperava. A porta estava aberta, e o perfume de Marina impregnava o ambiente, sugerindo que a amante tinha um plano de contingência muito mais violento do que uma simples fuga. O som das ondas quebrando contra o deck da casa de praia, que antes soava como uma promessa de paz, agora parecia um tambor ensurdecedor de aviso. Beatriz estancou na entrada, a chave ainda na mão, o coração batendo na garganta. O aroma de sândalo e jasmim, o perfume assinatura de Marina, não era uma alucinação. Estava ali, flutuando no ar salobro, impregnando as cortinas de linho branco que balançavam com a brisa do mar. Marina não havia fugido da cidade, ela havia se antecipado, transformando o refúgio de Beatriz em sua última trincheira. Caminhando com passos de felino pelo assoalho de madeira, Beatriz chegou à sala de estar. Marina estava sentada na poltrona favorita de Beatriz, de frente para o horizonte, segurando uma taça de vinho que parecia sangue sob a luz do entardecer. Ela não usava mais a máscara de mulher evoluída ou de vítima do sistema. Seus olhos eram fendas de puro cálculo. Ao lado dela, sobre a mesa de centro, repousava um notebook aberto e uma pasta de documentos que Beatriz reconheceu instantaneamente. Eram os registros originais da Galeria de Arte, documentos que Ricardo jurara estarem trancados no cofre da empresa. Marina soltou uma risada seca, um som que não guardava mais nenhuma doçura. Ela explicou, com uma frieza que gelou a espinha de Beatriz, que Ricardo era um tolo, mas um tolo útil. Enquanto ele se perdia em fantasias de conexão espiritual, Marina havia clonado as chaves do cofre e as senhas bancárias. Ela não queria apenas o dinheiro do loft ou as joias, ela queria a galeria inteira. Marina revelou que possuía confissões gravadas de Ricardo admitindo fraudes fiscais e lavagem de dinheiro que ele cometera para impressioná-la, crimes que, legalmente, estavam no nome de Beatriz como sócia majoritária. A traição de Ricardo havia aberto uma porta para um monstro que Beatriz não previra. Marina propôs um acordo de extorsão final. Beatriz entregaria a galeria e as propriedades para Colmeia em troca do silêncio de Marina perante a Polícia Federal. Se Beatriz recusasse, Marina enviaria os arquivos para as autoridades naquela mesma noite, garantindo que Beatriz passasse os próximos anos em uma cela, pagando pelos crimes de vaidade do marido. Era o golpe de mestre de uma parasita que havia estudado sua presa por 2 anos. O confronto físico era iminente. Marina se levantou, aproximando-se de Beatriz com uma audácia que beirava a insanidade.
Ela começou a ridicularizar Beatriz, chamando-a de mulher de gelo, dizendo que Ricardo a traíra porque ela era incapaz de oferecer o fogo e a liberdade que ele buscava. Marina tocava nas feridas mais profundas de Beatriz, tentando desestabilizá-la emocionalmente para que ela assinasse os papéis ali mesmo, sob a pressão do desespero. Mas o que Marina não percebeu foi que Beatriz não estava ouvindo as ofensas. Ela estava observando o reflexo no vidro da varanda. Ela viu quando a porta dos fundos se abriu silenciosamente. Não era a polícia. Era Caio, o cúmplice de Marina, que trazia nos olhos um brilho de instabilidade e uma corda de nylon nas mãos. O poliamor deles havia evoluído para algo muito mais sombrio, um sequestro com intenção de eliminação. Eles não queriam apenas o patrimônio, eles precisavam que Beatriz desaparecesse para que Ricardo, o viúvo inconsolável, pudesse ser manipulado para assinar tudo para eles. Beatriz recuou para a cozinha, sentindo o cerco se fechar. Caio bloqueava a saída lateral e Marina avançava pela frente. A anatomia da mentira que Beatriz pretendia expor na galeria estava acontecendo ali, em tempo real, mas com um desfecho que poderia ser fatal. Marina começou a gritar, perdendo o controle, exigindo a assinatura, enquanto Caio se aproximava por trás com a corda pronta. No momento em que Caio saltou sobre Beatriz, um estrondo quebrou o vidro da varanda. Uma figura desgrenhada e ensanguentada entrou na casa, segurando um pé de cabra. Era Ricardo. Ele havia seguido Marina, movido por uma mistura de culpa, ódio e a percepção de que fora o maior idiota da história. Mas a expressão em seu rosto não era de herói salvador, mas de um homem que perderá a razão e estava pronto para destruir todos que o transformaram em uma piada, inclusive a própria Beatriz. O cenário na casa de praia era uma pintura de caos e desespero. Ricardo, o homem que Beatriz amara por 15 anos, estava parado entre os cacos de vidro, a respiração pesada e os olhos injetados de sangue. Ele não parecia o intelectual sofisticado de outrora, mas um animal encurralado que descobrira ser a piada de sua própria comédia. Marina recuou, o rosto pálido de pavor, percebendo que o tolo útil que ela manipulara havia se quebrado de uma forma que ela não podia controlar. Caio, ainda segurando a corda, hesitou, medindo a força do pé de cabra nas mãos de um homem que não tinha mais nada a perder. O confronto que se seguiu não teve a elegância das discussões filosóficas sobre o amor. Foi bruto, visceral e carregado de xingamentos que cortavam o ar como navalhas. Ricardo avançou sobre Caio com uma fúria cega, descarregando nele toda a humilhação de ter sido um patrocinador de sua própria traição. Marina tentou intervir, gritando que Beatriz era culpada de tudo, que a rigidez da esposa o fizera buscar refúgio em seus braços. Beatriz, encostada na bancada da cozinha, observava a autodestruição daquela colmeia com um distanciamento quase cirúrgico. Ela percebeu que a maior vingança não era o que ela faria, mas o que eles fariam uns com os outros. No meio da luta corporal, Ricardo derrubou o notebook de Marina, quebrando a tela que continha as provas da extorsão. O pânico de Marina se transformou em agressividade pura. Ela avançou sobre Ricardo, tentando recuperar os documentos, enquanto Caio, vendo que a situação saíra do controle, tentou fugir pela porta da frente. No entanto, ao abrir a porta, ele deu de cara com a luz ofuscante de viaturas policiais que cercavam a propriedade. Beatriz, antecipando que Marina não desistiria facilmente, havia acionado o rastreador do carro de Ricardo e chamado as autoridades antes mesmo de entrar na casa. A polícia entrou no recinto no momento em que Ricardo segurava Marina pelos ombros, sacudindo-a e exigindo que ela devolvesse a dignidade que ele mesmo havia jogado fora. Foram todos algemados sob a luz fria das lanternas. Ricardo chorava compulsivamente, implorando para que Beatriz o olhasse, jurando que tudo que fizera fora por uma confusão mental e que ele a amava acima de tudo. Beatriz, no entanto, manteve o olhar fixo no horizonte escuro do mar. Para ela, aquele homem já era um fantasma. Meses depois, a exposição à anatomia da mentira aconteceu na galeria de arte. Mas, ao contrário do que Beatriz planejara inicialmente, ela não expôs as fotos íntimas de Ricardo para humilhá-lo publicamente. Ela era superior a isso. A exposição apresentava telas em branco, molduras vazias e espelhos posicionados de forma que os visitantes vissem a si mesmos. O conceito era sobre o vazio das máscaras sociais e a fragilidade das promessas. Foi o maior sucesso crítico da carreira de Beatriz, consolidando-a como uma das mentes mais brilhantes do mercado de arte, agora sem a sombra de um marido fraudulento. Ricardo acabou em uma clínica de reabilitação psicológica,
vivendo de uma pensão mínima após o divórcio litigioso que o deixou sem um centavo da fortuna que ele tentará expandir com amantes. Marina e Caio foram indiciados por estelionato e tentativa de extorsão, e as investigações revelaram uma rede de vítimas ainda maior, garantindo que passariam longos anos atrás das grades, longe do luxo que tentaram roubar. Beatriz voltou para a casa de praia um ano depois, mas desta vez, não havia perfume de sândalo no ar, apenas o cheiro puro do sal e da liberdade. Ela sentou-se na mesma poltrona onde Marina tentará chantageá-la e sorriu. Ela aprenderá que o poliamor, quando usado como arma de manipulação, é apenas uma palavra bonita para o egoísmo. Ela redescobriu a solitude não como uma falta de alguém, mas como a presença plena de si mesma. A história de Beatriz não terminou em uma tragédia de traição, mas em um manifesto de independência. Ela fechou os olhos, ouviu o som das ondas, e pela primeira vez em muitos anos, não sentiu o peso de nenhuma máscara. Ela era, finalmente, a única dona de sua própria história, livre de colmeias, livre de mentiras, e acima de tudo, livre de Ricardo.